A drenagem urbana foi o tema principal do 8º Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos de Desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. Com o histórico de enchentes catastróficas, a Defesa Civil, entidades e especialistas do setor tentam encontrar maneiras para a construção de uma cultura voltada à prevenção aos riscos de desastres na bacia do Rio Itajaí. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Juni Hugen. Olá, Lisa, boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Participe conosco do programa através do nosso Instagram, @VivaVozUnivale, e também do Facebook /Viva Voz Univale. Sugestões de pauta vivavoz949@gmail.com. Isso mesmo, e o nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Francisco Carlos do Nascimento, que é diretor de Recursos Naturais, Resíduos e Projetos Ambientais da FAMAI. Obrigado pela presença, Francisco. Eu que agradeço o convite. Francisco foi um dos palestrantes, né, nesse evento, né, Francisco, que aconteceu no dia 14 de junho. E, na verdade, é uma discussão que a gente, pelo jeito, vai ter que manter por muito tempo, né? E, em termos gerais, para o público em geral conseguir entender a importância desse evento, quais foram os principais assuntos discutidos? Bem, o enfoque que a gente deu nesse 8º fórum, né, foi a influência da drenagem pluvial na prevenção de riscos aos desastres naturais, já que a gente está numa bacia hidrográfica, é a maior do estado, e ela tem destaque nacional em termos de desastre, em termos de enchente. Infelizmente, é uma das maiores bacias do estado e é uma das mais conhecidas a nível de Brasil pelas catástrofes, aí, principalmente em relação à questão de cheias, né? Então, nós resolvemos provocar uma discussão. Esse é o 8º fórum, já foram feitos outros, né, na bacia, no Alto e no Médio Vale. Foram feitas outras discussões com outros temas, mas sempre relativos à prevenção aos riscos de desastres naturais. E nós resolvemos trazer para Itajaí, para provocar discussão entre a classe política, entre os técnicos, em relação ao que pode ser feito a nível de bacia. Uma conclusão que se chegou e que se chega, né? É que as ações têm que ser integradas, não adianta ações pontuais, só ações pontuais, né? Porque tudo o que acontece no Alto Vale acaba influenciando de alguma maneira no Médio e no Baixo Vale. E tudo o que nós fizermos aqui em Itajaí, na Foz, né, no Baixo Vale, também influencia lá para cima, na parte de cima do vale. Então, as ações têm que ser integradas, o desafio técnico e político é muito grande, porque nós temos que integrar ações. São 52 municípios nessa bacia, então as diferenças são muito grandes entre os municípios, os interesses econômico, político, social, né? Então, conjugar todos esses interesses é difícil, mas nós temos que trabalhar no sentido de que as ações têm que ser integradas. Isso é uma conclusão que a gente já chegou há algum tempo e estamos trabalhando nesse sentido. Por isso, essas discussões. Esse evento, né, a FAMAI buscou trazer para cá, junto à Prefeitura, a FAMAI, né, com o Comitê da Bacia do Itajaí, que é o órgão gestor, né, a questão dos recursos hídricos, o Comitê da Bacia do Itajaí, que é o órgão responsável assim, pelas diretrizes e pela integração dessas ações, né? Já existe um plano municipal, né? Um plano de bacia, para toda a bacia, já foi elaborado, né? E esse plano tem que ser executado, e nesse plano se prevê um monte de programas e ações e projetos integrados na bacia para tentar minimizar esses problemas de cheia, porque nós não vamos nos livrar das cheias, né? A gente vai ter que conviver com isso. Só que nós temos que buscar alternativas para diminuir os prejuízos com isso. Claro. Tá? Principalmente, vou colocar assim, especificamente nós em Itajaí, que estamos na Foz, e o município foi implantado na bacia, numa planície de inundação. Então, a gente é que ficou no lugar errado. Exatamente. Mas é difícil fugir disso, Não né? dá. Porque a gente começa a analisar a questão histórica.
os rios são os elementos de interiorização, né? Quem colonizou, o colonizador chegou aqui, ele não ia pela selva para ir mato adentro, né? Para ir mais para o interior. Ele ia pelo rio, que é mais fácil, e aí as cidades acabavam sendo formadas, né? Fundadas na beira do rio. E aí as consequências de se instalar uma cidade na beira do rio, quando inunda, quando ele transborda, vai inundar a cidade. Então, nós temos que trabalhar no sentido de minimizar esses prejuízos. E é isso que a gente buscou no fórum, e haverão outros, né? Como você falou, não vai parar, a discussão tem que continuar sempre, para que a gente ache o melhor caminho aí para minimizar esses prejuízos. Você pontuou muito na sua fala a questão de se realizar ações integradas. A curto prazo, quais seriam essas ações? Existem estudos já, assim, em termos de pequenas barragens, recuperação de mata ciliar, a mata ciliar, ou seja, a mata localizada nas margens dos rios, né? Ações para critérios para normatizar a questão da terraplanagem, né? Porque quando tu mexe a terra, tu solta, vem a água, leva para dentro dos rios, acaba assoreando o rio. Com isso, diminui a capacidade dele de receber água, né? Ele vai diminuindo a profundidade com o assoreamento. Também esses resíduos são trazidos aqui para baixo, por exemplo. A gente nem imagina, mas as terraplanagens e aterros que são feitos lá para cima, alguma coisa chega aqui. Com a erosão, o rio acaba trazendo esses sedimentos e que impactam direto aqui a gente. Nós citamos um exemplo claro disso, se nós conseguirmos normatizar e controlar a questão da terraplanagem no Alto e Médio Vale, e aqui também, né, nós vamos diminuir o custo de dragagem do canal do porto, que é uma atividade super importante para nós. E um dos maiores entraves nossos, e o maior custo nosso é manter o calado. Dragagens constantes, e isso o custo é alto, torna a operação do nosso porto alto, com custo alto. Então, se a gente conseguir controlar, existem vários programas e ideias de normatização para controlar a questão da terraplanagem. Se a gente conseguir controlar isso, nós consequentemente vamos diminuir a necessidade de dragagens tão constantes. Nós podemos reduzir bastante o custo operacional do nosso porto. Então, são vários exemplos de ações. Eu falei, por exemplo, né, mexer nos planos diretores das cidades, estabelecer critérios para ocupar áreas inundáveis. Nós temos a mania nós temos o costume de levantar qual é a cota de cheia, vamos colocar assim, Itajaí, vamos supor, em Cordeiros foi 1,5 m, vamos colocar. Aí o cara vai construir, ele vai fazer um aterro acima da cota de cheia, ou seja, ele vai aterrar o terreno 1,5 m, acima de 1,5 m. Aí a vizinhança também, quando for construir, e nós vamos começar a formar diques, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter na questão da normatização. Então, nós estamos mapeando áreas, por exemplo, em que não vai ter aterro. O aterro pode ser só o de base, sem aquele aterro para levantar a cota, só um aterro de base para implantar uma construção e construir sob pilotis, não aterrar, fazer sobre pilotis, porque daí a gente permitiria o fluxo de água sem aterrar, sem levantar a cota. E aí a gente não está formando diques. Nem diminuir a impermeabilização, estabelecer taxas de permeabilidade maiores, os vários municípios, né? A ocupação das arrozeiras, que hoje, antes era ocupado várias áreas que tinham uso agrícola, né? As arrozeiras são áreas baixas e que reservavam água. Quando o rio transborda, ficavam nessas áreas baixas. Hoje estão sendo aterradas para grandes empreendimentos, estão sendo impermeabilizadas. Então, esse tipo de controle, essa integração de ações é que tem que haver entre os vários municípios. Complexo, né, Francisco? É bem complexo. Existe um estudo assim, que foi feito em que
quem vai a Blumenau, quem sobe aí para o Médio e Alto Vale, a gente percebe que tem várias várzeas na margem da estrada, né, que hoje são pastagens, são arrozeiras, né, e que, se ocupadas, impermeabilizadas, aterradas, nós vamos aumentar em 40% a quantidade de água em época de cheia que chega aqui. Olha só. Não vai ter espaço para absorver mais. Exatamente. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter constante e trabalhar nesse sentido. Mas, como você falou, é super complexo que todos visualizem isso e ajam nesse sentido. Porque hoje só se pensa, né? Infelizmente, o econômico, nós temos um tripé, né? O econômico, o social e o ambiental, que a gente diz. E, infelizmente, a gente está colocando o econômico acima de tudo. E a gente tem que chegar num nível em que eles estejam no mesmo nível e que se pense na questão social e na questão ambiental, que é tão importante quanto o econômico. Então, a busca é essa e é super complexo chegar nesse patamar, né, de conscientização de todos, tanto da população quanto da classe técnica e política. Francisco, você foi convidado para apresentar o Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, né? Como é que está esse plano? O que já foi realizado? O que foi possível já fazer? Olha, nós trabalhamos, o viés desse plano, nós procuramos ver a questão ambiental, social ambiental, lógico que o econômico também, mas procuramos dar um viés ambiental, trabalhar muito com drenagem verde, preservação de áreas verdes no município, unidades de conservação. Nós temos várias morrarias aí que a gente está propondo e propôs no plano transformar em parques, em áreas de proteção ambiental. O Parque da Ressacada, que já existe no papel, a gente está buscando implantar. O Parque da Atalaia já está implantado, a gente está querendo ampliar. Existe a APA da Orla, que está em estudo, o Parque Natural do Canto do Morcego, a APA do Brilhante, que existe, mas também ainda não foi implementada, ela não foi implantada. E na APA do Brilhante estão as principais nascentes de ribeirões nossos, que é fundamental para nós, né, em termos de produção de água, né? Então, áreas verdes no município, as margens de rio transformar em parques lineares, recuperar a mata ciliar e transformar em parques lineares. Trabalhar em áreas de reservação de água, buscar isso. Isso foi o nosso, o caminho, a diretriz foi essa do plano. A gente já está buscando implementar algumas, como eu já falei, eu citei. O Parque da Atalaia já está implementado, já está implantado, e a gente está buscando implantar. O Parque da Ressacada, que houve foi feito marcos de demarcação, para demarcação dele. O Parque Linear do Ribeirão Cassino já está em processo, já foi elaborado o projeto, a gente está buscando implantá-lo agora, né? Inclusive está sendo divulgada aí na mídia a questão da passarela de travessia ali do Ribeirão Cassino, que vai unir o canto norte ao canto sul, né? Isso faz parte do Parque Linear, essa obra faz parte do Parque Linear do Cassino. O Parque Linear do Ariribá, Murta. Então, a ideia é trabalhar com drenagem verde, áreas de reservação, taxa de permeabilidade maior, né, nos terrenos, quando a pessoa for construir, deixar uma taxa permeável no terreno maior, trabalhar com captação de água de chuva, reter o máximo possível a água, aproveitar essa água de chuva e depois, na medida do possível, escoar quando o rio começar a baixar. Essa foi a diretriz do plano. E eu acho que é um dos melhores planos que nós temos. Agora é executá-lo, não deixar na gaveta. É isso aí. Sobre isso a gente conversa depois do intervalo. A gente volta já a conversar com o Francisco Carlos do Nascimento, diretor de Recursos Naturais, Resíduos e Projetos Ambientais da FAMAI. Nós estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje falando sobre as discussões que foram envolvidas no 8º Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos de Desastres Naturais na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, com o Francisco do Nascimento.
Bom, Francisco, você falava de algumas possibilidades, né, para que a gente consiga prevenir desastres maiores nos tempos de cheias e tudo mais. Agora, a gente acompanha aqui na cidade alguns movimentos envolvendo a construção civil, por exemplo, né, que acabam sendo um pouco desafiadoras, especialmente do ponto de vista político, econômico, enfim. Como é que você vê esses novos empreendimentos que muitas vezes querem ser instalados em áreas de proteção, em áreas que deveriam estar sendo preservadas, né? Bem, você falou tudo, é um desafio muito grande. Agora, a construção civil é uma atividade importantíssima, a gente sabe a importância, valoriza isso, só que ela traz um benefício muito grande, mas ela também tem um impacto muito grande. Então, isso tem que ser visto. Nós temos, a base de tudo no empreendimento, a gente vê, né, é respeitar a capacidade de carga. Cada lugar tem sua capacidade de carga. Onde mora 1.000, às vezes, não pode morar 10 mil, 15, 20, 30 mil. A gente tem exemplos claros aí de cidades que acabam se tornando difíceis de administrar, né? Porque extrapolam a capacidade de carga. Então, a construção civil, nós estamos trabalhando no seguinte, nas diretrizes de capacidade de carga. Respeitar o entorno, respeitar as restrições ambientais, as restrições urbanísticas, né, que o lugar onde o empreendedor pensa em empreender, né, respeitar isso, o suporte dela. É isso que a gente tem buscado. Nós temos vou dar um exemplo, né? Balneário Camboriú é uma cidade super conhecida, todo mundo gosta, quer conhecer e tal, mas ela tem sérios problemas porque, por exemplo, a praia está sombreada, a praia central, 2 horas da tarde. Se todo mundo que tem apartamento lá ou morasse lá, a cidade seria inviável em termos de infraestrutura. A gente já tem uma amostrinha na temporada. Na temporada mostra isso, né? Que é questão do esgoto, questão de trânsito, coleta de lixo, a infraestrutura em si, né? Suporte de água, né? Também fornecimento de água. Então, nós não queremos esse modelo para nós. Todo mundo é unânime nisso. Então, nós temos que trabalhar num plano diretor equilibrado, que respeite as restrições, que respeite os limites de cada lugar. Não é possível, no pensamento assim, ser possível construir prédio em qualquer lugar da cidade. A gente vê exemplos de outras cidades aí, cidades mais modernas, em que concentram os prédios em algumas zonas e nas outras fica mais horizontal a ocupação, né? Então, a busca é essa, fazer estudos, como a gente está fazendo, estamos revendo o plano diretor, para estabelecer critérios, padrões urbanísticos, parâmetros de ocupação mais sensatos, entendeu? Então, já existe um grupo de técnicos da prefeitura, existe um conselho gestor de desenvolvimento territorial, onde a sociedade civil e o poder público estão representados, discutindo isso, para ver se a gente consegue uma lei mais equilibrada de ocupação, tá? É o outro grande desafio para a cidade, porque a pressão da construção civil, os caras querem empreender, claro. Tá? Querem construir. Aproveitando, só comentando esse último, que acho que toda a mídia acabou divulgando, foi esse empreendimento proposto pela Porsche, né? A gente viu as imagens, mega, enfim, e um empreendimento que se propõe a se instalar na ressacada, né? Numa área verde, bem linda, e aqui, né? Sim. Enfim, você tem informações sobre isso? Porque até então parece que tinha sido bloqueado, mas como é que está essa situação? Ainda está em discussão, apesar de a Fundação de Meio Ambiente ter feito um parecer indeferindo o projeto, né? O setor de urbanismo também vetou em algumas coisas, né? Mas ainda está se insistindo, eles estão insistindo, pensando em readequar o projeto, mas nós fomos bem claros que
deve-se respeitar as restrições, né, do local onde eles pensam colocar. É bem próximo a uma reserva de Mata Atlântica importantíssima para o município, e isso de maneira nenhuma, empreendimento nenhum pode impactar isso, porque é aquela história de o lucro fica para e o prejuízo fica socializado, né? A população acaba pegando o prejuízo e só uns poucos é que lucram. Então, o pensamento é buscar que os projetos sejam equilibrados. E a questão da Porsche, por enquanto, para nós está parado. Para nós, ele foi indeferido, nós fizemos um parecer indeferindo, mas o empreendedor está buscando outros caminhos aí para ver se viabiliza o empreendimento. O Ministério Público também se manifestou contrário, existe uma ação, né, que, se eu não me engano, já foi dada a sentença, e por enquanto está parado, e a Justiça também está conosco. Vamos ficar na torcida aqui, né? Só aproveitando, você citou que um dos empecilhos para que a Porsche não construa é a reserva da Mata Atlântica, né? Mas e outros prédios? Quais são outros critérios que deveriam ser respeitados ou de repente até impostos para que não fossem construídos em lugares errados? Bem, a ideia é evitar ao máximo mexer com a terra, movimentação de terra, evitar ao máximo supressão de vegetação, distanciar os prédios dos morros para que não impacte a paisagem, né? Porque o prédio fica na frente do morro, tu não vê, não tem mais aquele visual do morro. Alguns prédios, né, nós estamos discutindo, tem prédios encostando na encosta no morro e sombreando, pode, com o tempo, prejudicar a questão da vegetação, né? Então, esse tipo de cuidado nós temos que ter. As áreas de preservação permanente não podem ser ocupadas, né, que são margens de rio, próximo de nascente, áreas com declividade muito acentuada, topos de morro. Então, o cuidado é esse. Tem áreas muito frágeis, né? As áreas de restinga na praia, né? Eu cito a Praia Brava, que nós temos um carinho especial, porque a praia, além de uma questão turística, né? Mas é super importante para nós em termos ambientais. Nós temos lá os últimos mananciais de vegetação de restinga, né? Dunas, que são importantes para nós, por isso que a gente está batalhando na questão de evitar o modelo de balneário, trazer para a Praia Brava, para evitar sombreamento. Grandes prédios na margem, na beira da praia, impactam demais a qualidade ambiental da praia, né? O sombreamento da praia vai repercutir na vegetação, na qualidade da areia, enfim, na qualidade ambiental da praia. A área sombreada, a areia sombreada, tanto Balneário e Copacabana, algum tempo atrás, foram consideradas a areia delas um grau de contaminação alto, em função dessas coisas, do sombreamento, questão aeração. Se a gente não cuidar disso, nós vamos transformar a Praia Brava na mesma praia, uma praia parecidíssima ou igual à Praia Central de Balneário, com areia, com aquela areia fina vai embora, a vegetação some, a fauna que existia também vai embora, e a qualidade ambiental da praia já era. Aí nós vamos ter uma praia urbana, uma praia sem verde, que o que atrai as pessoas para a Praia Brava é a questão natural. Então, é esse o cuidado que a gente tem colocado para os empreendedores, né? Ninguém está afim de travar o crescimento, pelo contrário, a gente quer pôr qualidade no crescimento. Esse cuidado ambiental visa pôr qualidade no crescimento. Então, os grandes prédios podem ficar mais próximos, por exemplo, falando da Praia Brava, mais próximos a Oswaldo Reis, que ali o fluxo de trânsito, o trânsito vai fluir mais rapidamente, está na saída, e à medida que for chegando à praia, os prédios têm que ficar, as edificações têm que ficar mais baixas, porque daí vai ter menos gente morando lá, vai ficar mais fácil de sair, né, trânsito, sombreamento vai reduzir substancialmente, a qualidade ambiental da praia vai ser mantida, os imóveis vão manter seus valores. Se a praia ficar poluída, daqui a pouco o imóvel pode cair o valor, né? Então, é isso que a gente está buscando em termos
planejamento urbano, em termos de normatização para a construção civil. Não buscando travar, mas dando diretrizes para melhorar por qualidade, né, na construção. Francisco, a gente está indo já para o finalzinho do programa. Que outros projetos a FAMAI está envolvida hoje? O que preocupa nesse momento em relação a Itajaí? Bem, como eu falei, a implementação dessas unidades de conservação, as áreas verdes, espaços verdes no município, que a gente é muito carente. Faz-se uma análise aí, vai buscar Cordeiro, São Vicente, é difícil achar uma praça, áreas verdes, parques. Aliás, uma coisa que chama a atenção, se você entra naquele Google Earth, você olha Itajaí, é cinza, né? Completamente cimento. A gente tem que buscar mudar isso. Né? Nós estamos percebendo que as pessoas querem áreas verdes, áreas públicas, para recreação, para caminhada, exercício físico. É só dar uma olhada na Beira-Rio, e lota a Beira-Rio, né? O pessoal caminhando, buscando o ar puro, buscando áreas verdes. E nós temos que buscar isso. Itajaí é muito carente, inclusive, agora terça-feira nós tivemos a Conferência das Cidades, onde se discutiu a ideia, assim, a cidade que temos e a cidade que queremos. E eu tenho certeza, né, pelo que a gente ouve da população e nas audiências onde a gente vai e tal, que o pessoal quer espaços verdes, espaços públicos onde eles possam fazer exercício, questão recreação, saúde, ar puro, e não concreto só, né? Não buscar só concreto. É lógico que, como a gente diz, tem um espaço para isso, mas tem que ter o equilíbrio também na questão das áreas verdes. Perfeito, Francisco. A gente agradece a tua participação aqui. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Francisco Carlos do Nascimento, diretor de Recursos Naturais, Resíduos e Projetos Ambientais da Fundação do Meio Ambiente de Itajaí. Obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos também a sua audiência. Obrigada a você que acompanhou mais um Viva Voz. Até o próximo programa.